Hoje é mais um dia do nosso Poder em Pauta, dentro do podcast Estadão Notícias, nosso encontro quinzenal, justamente para discutir temas importantes que mexem com o país e, claro, estão diretamente, intimamente ligados aos trabalhos dos três poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e a intersecção entre eles, a relação entre eles. Uma semana bastante agitada, e hoje a gente tem uma configuração um pouco diferente aqui dos nossos repórteres que participam do Poder em Pauta. Um titular está aqui, que é o Felipe Frazão, já está postos diretamente de Brasília. Tudo bem, Frazão? Como vai? Salve, Emanuel, ouvintes, sempre presente. Vamos nessa. Bom, os outros dois repórteres que você está mais acostumado a ouvir aqui no Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal aqui no Estadão Notícias, a Jussara Soares, nessa semana está de folga, então, portanto, não está no nosso programa de hoje, e o Rafael Moraes Moura segue de férias, que cobre o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. A gente convidou para participar dessa nossa conversa hoje aqui no Estadão Notícias o repórter pantaneiro Vinícius Valfré. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Fala, Manuel, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu falei repórter pantaneiro porque imagino que muita gente relaciona diretamente a algo muito recente. O Vinícius fez aquela imersão pelo Pantanal num momento bastante agudo e difícil dos incêndios e queimadas por lá. Inclusive fizemos um episódio específico com o Vinícius contando como foi essa missão e essa aventura. Mas o Vinícius cobre múltiplos assuntos e não só a situação do Pantanal. Mas apresento para você, a partir de agora, quais são os temas de hoje aqui do nosso podcast. Nos blocos, a gente vai falar sobre o caso de espionagem da ABIN lá na COP, e revelado pelo Frazão, ele vai contar todos os detalhes aqui para a gente. Tem o caso também envolvendo o senador Chico Rodrigues, aquele da cueca, que guardou seus mais de 30 mil reais nas partes íntimas. E o primeiro bloco aqui do programa a gente vai dar conta de dois temas. Um deles é Cássio Nunes Marques, o novo e agora aprovado ministro do Supremo Tribunal Federal, e também vamos falar de Alexandre de Moraes, que herdou e será o relator dos casos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro no Supremo. Vamos começar então justamente com Cássio Nunes Marques. O Senado aprovou por 57 votos a favor e 10 contra a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para se tornar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele entra na vaga do decano Celso de Mello, que se aposentou. O Cássio enfrentou uma sabatina bastante extensa ali na CCJ do Senado Federal. Foram mais de 9 horas, mas no final das contas deu resultado e tudo aquilo que se esperava. Começando por você, Frazão, foi uma sabatina mais figurativa ou ele foi pressionado ao longo dessas 9 horas até ser aprovado, hein, Frazão? Olha, foi uma sabatina de louvor, como meus colegas que estavam lá ontem, o Vinícius acompanhou bastante o dia a dia dele ao longo dessa semana, vai poder dizer, completar aí até melhor do que eu, Manuel. Foi como costuma ser, na verdade, as sabatinas de autoridades enviadas ao Supremo, né? Ele é um ministro suprapartidário e essa ampla margem provou isso, né? 57-10. Na própria CCJ, né, uma votação anterior em que ele foi de fato ali indagado, também já houve uma margem bastante ampla. Eu vi que houve alguns senadores apenas, acho que foram 5, né, Vinícius, que votaram contra, e eu vi alguns depois declinando o seu voto, senadores do Podemos, né, do Muda Senado, que é um grupo que faz uma espécie de oposição ao mandato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É um grupo independente, também com senadores de diversos partidos, mas que está sofrendo agora por essa composição mais ampla da base do presidente Bolsonaro, que ele está construindo com a ajuda do Davi Alcolumbre, interessado na sua reeleição, interessado, portanto, numa excelente relação com o Supremo Tribunal Federal e com o novo ministro Cássio Nunes Marques, porque eles estão analisando se o Davi Alcolumbre pode ou não ser reeleito. Por isso, o clima foi muito mais de confraternização. Ele não foi assim, muito pressionado, não foi colocado contra a parede. Teve uma
como eles definiram bem na nossa reportagem de hoje no Estadão, de hoje quinta-feira, uma sabatina muito tranquila, né? Que acabou com essa ampla aprovação. Mas o trabalho digno e árduo, ele, quando é premiado, ele serve de espelho para que as pessoas prossigam nesse caminho e consigam atingir os seus sonhos e seus objetivos. Vinícius, talvez o que mais tenha o pressionado nesta quarta-feira, o Cássio Nunes Marques, foi justamente uma matéria sua para o Estadão, demonstrando que ninguém sabe o que faz a mulher dele no Senado, não é, Vinícius? Pois é, Manuel, a mulher do agora ministro Cássio Marques trabalha no Senado, no gabinete do senador Eumano Ferrer, que é do Piauí, assim como o Cássio, e numa entrevista que o senador me deu, ele não sabia muito bem explicar o que ela faz, como que chegou até o nome da Maria do Socorro Marques. Foi algo bem estranho, assim, que gerou assim, alguma repercussão. Esse tema foi colocado na sabatina. O ministro, por sua vez, também não conseguiu ali apresentar uma resposta muito clara sobre quais são as atribuições da mulher dele no Senado, mas acabou ficando por isso mesmo, que, aliás, Emanuel, é uma característica da sabatina. Por mais que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, a todo momento dizia que não é uma sabatina protocolar, não é um rito para cumprir tabela, mas no fim das contas acaba sendo sim, porque os questionamentos não são muito enfáticos e sem falar que esses questionamentos um pouco mais incisivos partem ali de 5 ou 6 senadores, mas nada que gere assim um clímax, uma situação mais tensa na sabatina. Apesar das quase aí 10 horas de questionamentos na Comissão de Constituição e Justiça, tudo correu num clima muito morno, assim, sem grandes oscilações. O senador Cássio sabia de A a Z quais seriam ali os possíveis questionamentos, porque nas últimas semanas ele vinha fazendo uma intensa agenda de visitas a gabinetes, de jantares com senadores de governo, de oposição e de centrão, e isso acabou ficando assim um pouco dentro ali do que já era mais ou menos esperado, sem nenhuma grande novidade. Havia até alguma expectativa para que ele se manifestasse de maneira mais clara sobre alguns temas que devem nortear a atuação dele no Supremo Tribunal Federal, mas também ali o ministro conseguiu uma estratégia ali para não se comprometer muito e deixou meio que em aberto aí algumas de suas posições pessoais e jurídicas. O princípio da presunção de inocência, ela perpassa por todas as crises atuais. A criminalização da advocacia, a criminalização da política. Frazão, já que a gente está nesse primeiro bloco falando do Cássio Nunes Marques e do Supremo Tribunal Federal, a gente incluiu também nessa nossa primeira etapa aqui da nossa conversa o Rafael Moraes Moura, que é integrante desse podcast e está de férias. Ele gosta de falar do algoritmo do Supremo, que é o sorteio que distribui ali as pautas entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. E o sorteio do caso da investigação, né, do inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro sobre suposta interferência na PF, não foi para o Cássio Nunes Marques, que está entrando no Supremo. A corte definiu isso antes e o sorteio caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O Palácio do Planalto deve achar que esse algoritmo aí não anda muito favorável a eles, não é, Frazão? O algoritmo, eles vão dizer que o algoritmo está viciado, né? Que ali tem alguma suspeita nesse algoritmo. Claro que é uma brincadeira, né, que a gente está fazendo, que esse caso especificamente, que estava com o ministro Celso de Mello, vai ficar com o Alexandre de Moraes, que é um relator que pelo menos tem sido um adversário politicamente analisando do governo na corte. Ou tem sido uma pessoa que desagrada, as decisões dele desagradam muito, e ele também é alvo da militância bolsonarista, porque um caso que ele tinha assim, com maior repercussão, né, era esse inquérito das fake news e as investigações sobre os atos antidemocráticos, né, que estavam com ele. E essas investigações
o inquérito das fake news, e que inclui ali também ameaças, né, à integridade dos próprios ministros do Supremo e de seus familiares, é um inquérito muito controverso, porque foi aberto de acordo com o regimento do próprio Supremo, segundo as regras ali internas, e quem conduz o inquérito não é o Ministério Público, ele está sendo todo feito pela Polícia Federal, mas sendo diretamente relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele acompanha para e passo cada andamento desse inquérito, e é um inquérito que já chegou aí, para a gente lembrar, ao filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, já chegou que é deputado federal, né? Já chegou a vários empresários bolsonaristas, a vários militantes da rede digital do presidente Bolsonaro, que levou aí à prisão de alguns deles, né? Que, inclusive, pessoas que tiveram cargo no governo Bolsonaro, como aquela militante de extrema-direita Sarah Winter, o próprio Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista cuja esposa, até muito pouco tempo, era uma assessora direta da ministra Damares Alves. Então, todo esse conjunto deixa claro que o governo não vai estar satisfeito com essa herança que o ministro Celso de Mello deixou, mas claro que a gente tem que lembrar que isso não é nenhuma escolha a dedo, que não é nada que tenha sido direcionado, é uma escolha eletrônica, poderia cair para qualquer um. Valfré, fecha o primeiro bloco, você tem algo a acrescentar sobre Alexandre de Moraes à frente desse inquérito, hein, Valfré? Só para reforçar o que o Frazão comentou, que é essa anulação, né, da possibilidade de esse caso cair no colo do ministro Cássio Marques, que naturalmente o governo preferia muito mais ele a Alexandre de Moraes, mas a gente ainda não sabe muito bem a posição do novo ministro com relação a diversos temas. Um exemplo rápido, Emanuel, é o seguinte: ontem, no dia que ele foi sabatinado, o senador Ângelo Coronel, por exemplo, que é presidente da CPMI das fake news, chegou a perguntar a ele se ele acha que fake news são, de fato, uma ameaça para a democracia. E, diante dessa pergunta, o ministro preferiu dizer que ele poderia vir analisar esse caso no Supremo Tribunal Federal, e aí não poderia adiantar uma posição, sob pena ali de sofrer alguma sanção e tudo mais, e sempre usando esse discurso para se livrar de perguntas um pouco mais, que tangenciam ali um pouco mais a futura atuação dele, mesmo a pergunta não sendo exatamente sobre o inquérito em curso. Bom, assim a gente fecha o primeiro bloco da nossa conversa de hoje com Brasília, da nossa conexão com Brasília, com os repórteres Felipe Frazão, Vinícius Valfré. E agora a gente entra no escândalo, no caso da cueca envolvendo o senador Chico Rodrigues, que pediu, e agora um acordão, né? Ele pediu ao próprio Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, tinha determinado o afastamento dele no Senado, e ali depois ele pediu licença de 121 dias, o próprio Supremo então tirou essa suspensão. Tivemos, na verdade, um grande acordo para, desculpe o trocadilho, para estancar o mau cheiro, Frazão? Nossa, e o Senado agora vai ter que lidar com essa situação, né? Porque isso aí foi uma manobra para blindar o senador, manter o mandato dele com o grupo político que já tinha, né? Porque ele faz parte de um grupo político em Roraima que está todo sendo investigado. O grupo político do Democratas, do partido, que inclusive também é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que deu ali o seu aval nos bastidores, né? Ele não mostrou estar contra isso, inclusive quando veio a público, disse que não poderia tomar uma decisão apressada de instaurar o Conselho de Ética, o processo no Conselho de Ética rapidamente, que tinha que conversar com os outros senadores para não ser uma coisa casuística, porque nem todas as comissões do Senado estão funcionando. É sempre aquela coisa assim, olha, vamos levando, vamos deixar o tempo passar, porque, olha, daí já entrou na pauta da população
né, do país todo, na verdade, a questão da vacina. Amanhã vem mais um novo caso, e vamos ver se o senador do dinheiro na cueca, né, que agora, como ficou conhecido, o Chico Rodrigues, cai em esquecimento. E aí retoma o mandato lá daqui a 121 dias, e aí ele vai acabar ganhando um tempo ali, né, para esfriar a situação dele dentro do Senado, tentar convencer os seus pares, né? E é muito estranha a situação, né? Já que se o dinheiro fosse para pagar funcionários da empresa que ele tem com o filho que vai herdar o mandato, né? O filho chama Pedro Arthur Rodrigues, é um empresário em Roraima e vai herdar o mandato dele. Eles estavam dizendo que isso era para pagar funcionários dessa empresa deles. Então, por que ele esconderia o dinheiro, né? Fiquei sem chão ao ser acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Mas essa é uma outra questão que a investigação vai ajudar a responder, porque ele vai ter que depor, né? E os seus pares poderiam questionar também, né? Por que ele fez isso? E, por enquanto, eles estão preferindo, de fato, há muito pouca pressão para que esse caso se acelere. E por que ele se licenciou do mandato, o ministro Luiz Roberto Barroso, no Supremo, acabou tirando de pauta, né, do plenário do Senado e revogou ali o afastamento dele, porque na prática ele já está se afastando por mais tempo e parece que o Senado não está se preocupando muito com isso. Estadão revelou que... a nota nova de R$500, né? Também estava lá, como disseram os investigadores. Ah, já tinha nota, já tinha o Lobo-Guará, Vinícius? Pois é. Isso, uma curiosidade sobre... O Frazão falava sobre o porquê esconder, né? Se o dinheiro é lícito. Todo mundo que se candidata nas eleições no Brasil precisa declarar os bens da Justiça Eleitoral. Em 2018, o senador Chico Rodrigues declarou exatamente R$525 mil em espécie. Isso porque na eleição de 2014 ele havia declarado lá outros R$455 mil, e em 2014 ele fez a menção específica dentro de um cofre. Portanto, assim, gera ainda mais dúvida, né, sobre o porquê esconder um dinheiro que ele mesmo havia declarado possuir 2 anos atrás. Não é ilegal manter altas quantias dentro de casa, em cofre, debaixo do colchão, dentro da gaveta, não é ilegal, mas investigadores sempre fazem essa ressalva, né, de que isso, em alguns casos, pode representar ali uma tentativa de álibi para justificar no futuro um caixa 2, né, para dizer que não, esse dinheiro eu tinha em casa, eu tinha guardado e tudo mais. Num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Se levassem esse dinheiro, ninguém iria receber nessa semana. Mas o sentimento lá nos corredores do Senado é que, de fato, o assunto saiu do primeiro plano, se é que entrou em algum momento, né, no primeiro plano dos senadores, e agora já se fala na sessão do Congresso, marcada para o dia 4 de novembro, em que há uma grande expectativa para a votação do veto do presidente Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento. Esse é o principal tema, os senadores estão lá discutindo como é que vai ser, se vai dar tempo, se vai haver quórum para essa sessão do dia 4 de novembro, porque a gente tem que lembrar que a eleição municipal está chegando, né, e os congressistas têm todos os interesses em suas bases. Para ter um quórum alto no Congresso nesse período de pandemia é difícil, por uma série de razões. Enfim, esses são os assuntos aí da ordem do dia lá do Senado, e a tendência é que o caso Chico Rodrigues fique ali cada vez mais colocado de lado pela cúpula do Senado. O Estadão revelou que tinha uma pepita de ouro também na casa dele, só não sabemos o tamanho da pepita, talvez seja um pouco grande para colocar na cueca, ou senão a cueca pesa, né? Ia arriar, ia virar uma tanga um pouco frouxa se colocasse ali a pepita. Bom, assim a gente fecha mais um bloco aqui da nossa conversa. Estou hoje aqui na nossa conexão com Brasília, no Poder em Pauta, com Felipe Frazão e também com Vinícius Valfré. E a gente entra no último tema hoje aqui do programa, e eu já vou passar a bola diretamente aqui para o Felipe Frazão, porque foi uma reportagem que ele revelou, um furo de reportagem do Frazão, que o governo escalou a ABIN em evento climático da ONU, né, da Conferência do Clima das Nações Unidas. Foi uma apuração aí que o Frazão pode contar um pouco melhor para a gente e que tem muita relação qual tem sido
a postura deste governo e desse Ministério do Meio Ambiente em relação a esse tema, não é, Frazão? Exatamente, Manuel. Isso aí foi um ato inédito, não há precedentes. Eu conversei com vários ex-integrantes, ex-chefes de delegação do governo brasileiro, ex-ministro, no caso a ex-ministra Isabela Teixeira, com diplomatas, com ambientalistas e outros servidores que frequentam essa cúpula do clima das Nações Unidas, que é realizada anualmente, e negocia. O que acontece lá, Emanuel? Negocia-se acordos para a proteção do meio ambiente e para retardar a mudança climática, né? E, por exemplo, no ano passado, essa cúpula do clima não se chegou a um acordo razoável, foi muito criticada, um pouco já pela postura do Brasil também. A postura do Brasil foi muito criticada nessa cúpula do clima que foi realizada na Espanha, já sob o governo Bolsonaro. E não se sabia até então, mas eu tive essa informação de que havia essa suspeita, correu em Madrid, as nossas reportagens mostram isso, que havia uma suspeita, inclusive estrangeiros vieram perguntar para pessoas da delegação brasileira se era verdade que havia oficiais de inteligência lá. Oficiais de inteligência são agentes secretos, são da Agência Brasileira de Inteligência, que realizam operações para buscar informações para o governo. Só que isso é um fato inédito, e o fato é que eles, de fato, eu conversei com um deles, sob condição de anonimato, obviamente, mas a reportagem está no estadão.com.br, está a lista de nome deles lá. Então, o governo depois já admitiu que fez essa operação, mas disse que foi tudo legal. Só que a questão foram enviados, tiveram acesso a uma área restrita, que nem todos que vão à cúpula do clima têm acesso, porque eles foram cadastrados como negociadores da delegação brasileira, e não são, ou seja, é uma informação falsa, e esses negociadores têm acesso às salas de negociação reservadas, em que ao longo de 2 semanas se negociam os termos dos acordos, e aquilo não vem a público, nem tudo que acontece ali vem a público. Então, essa é a questão. E eles também estiveram observando ali, espionando, é a palavra que se usa internacionalmente, inclusive a imprensa estrangeira que se reportou a esse caso do Estadão também usa, porque é como ocorre no exterior. Eles estavam ali infiltrados com a identidade em segredo, como se fossem parte da delegação, simplesmente assessores da presidência da República, observando quem dizia o quê nos pavilhões das organizações não governamentais, inclusive o organizado por ONGs brasileiras e de delegações estrangeiras também. E isso gerou um clima de muita desconfiança, uma intimidação, o bom andamento, as boas relações da delegação brasileira com as organizações não governamentais. Agora esse caso vai cair lá no Senado e na Câmara também, no Senado, porque o presidente do Congresso é o presidente do Senado. Então, quando ele decidir reinstalar a comissão mista que faz o controle dessa atividade de inteligência, que é responsável por investigar se a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está tocando as suas atividades de acordo com a legislação ou não. Quando o Davi Alcolumbre instalar essa comissão, já estão acordados para irem depor lá não só o ministro Augusto Heleno, que admitiu a existência dessa operação, embora não tenham se recusado a falar direto aqui com a nossa reportagem, né? Eu os procurei durante vários dias. Uma das tarefas do Sistema Brasileiro de Inteligência é manter esses órgãos que atuam na ponta da linha informados para que eles possam atuar. E do chefe da ABIN, o delegado Alexandre Ramagem, na Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. Então, logo o senador Davi Alcolumbre decida marcar essa retomada das atividades presenciais. Ou seja, Valfré, só para a gente fechar, a pressão agora tende a vir, em relação a esse caso, tende a vir do Congresso, é isso? Pois é, Manuel, até porque, como o Frazão bem reportou lá na sua série de matérias, essa lista de agentes
da ABIN que foram para a COP25 foi informada ao Congresso sem a referência de que ali estavam nomes de agentes especiais do Brasil. Eles foram informados apenas como assessores da Presidência da República, o que, na prática, significa uma omissão, né, dessa estratégia aí que o governo brasileiro usou lá em Madrid, na Espanha. Por isso, é de se acompanhar de muito perto, né, quais serão os desdobramentos desse caso no Congresso Nacional. Muito bem, assim a gente conclui aqui o nosso Poder em Pauta dessa semana, lembrando que é sempre uma conversa, um encontro quinzenal com os repórteres em Brasília que acompanham de perto ali as autoridades e os poderes, seja no Palácio do Planalto, Executivo, Legislativo, as duas casas e também o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Hoje tivemos a ilustre companhia aqui do nosso repórter Vinícius Valfré. Queremos que você volte outras vezes, viu, Vinícius? Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, Emanuel. Até a próxima. E agradeço o titular aqui do time, está representando, já que não temos os outros dois, Felipe Frazão. Obrigado, viu, Frazão? Obrigado a vocês. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. A produção é de Gustavo Lopes e a montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto e o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Uma ótima sexta-feira e fim de semana para você. Segunda-feira estamos de volta com mais um programa. Até lá! Estadão Notícias.